Bom dia, mulher! Bem-vinda ao dia 8 do nosso jejum de 40 dias. Ultrapassamos os primeiros 7 dias. Isso é uma vitória, isso é uma conquista. Vamos para a palavra da autora de hoje que fala sobre bengalas de açúcar e muletas. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem sustenta a minha vida. Salmos 54, 4. A autora nos traz um momento que ela passou quando ela era jovem, onde ela diz: eu estava no ensino médio na primeira vez que eu ouvi um ateu argumentar que os cristãos são apenas pessoas fracas que precisam de uma muleta. Jesus, ele acusou: é a muleta na qual você se apoia para passar pela vida. Eu tinha apenas 16 anos, mas lembro de pensar: claro que Jesus é uma muleta. Graças a Deus por enviar seu Filho para que possamos nos apoiar com toda a plenitude de nossa condição caída. Ou estaríamos mancando nessa vida louca sozinhos. Eu não conseguia entender por que aquele garoto da minha aula de geometria estava desafiando minha fé com essa analogia da muleta. A imagem de Jesus me sustentando, me fazendo capaz e firme, só fortaleceu o meu coração. Você está certo, admitia aquele garoto. Você está absolutamente certo. Os cristãos precisam de Jesus todos os dias. No entanto, acho que todos nós estamos nos apoiando em algo. Mas cheguei a acreditar que seja o que for em que nos apoiemos nessa vida, melhor ter a capacidade de nos preparar para a próxima vida também. E o garoto respondeu: céu? Me perguntou com um sorriso debochado. E eu respondi: apoiar-se em Jesus nessa vida é a única coisa que nos permitirá entrar em seu reino eterno quando essa vida acabar. Mas deixe o céu de lado se quiser. Todos nós precisamos de algo em que nos apoiar. Talvez você esteja se apoiando em suas habilidades tão fortemente quanto eu estou me apoiando na habilidade de que Deus me sustenta. Deus é absolutamente uma muleta, sim. Ele é a única muleta que nos permite não apenas caminhar pelos vales dessa terra, mas também correr em alta velocidade para os lugares altos da eternidade. Louvado seja o Senhor por seu apoio sustentador, amparo e suporte eterno. O problema é que às vezes eu esqueço essa muleta fiel e pego outras coisas para me ajudar a passar pelas 3 horas da tarde quando as pressões da vida se acumulam. Frequentemente, no meio do estresse da vida real, esqueço de me apoiar no verdadeiro doador da vida. Por exemplo, quando meus filhos em idade escolar estão se descontrolando por causa da lição de matemática, o meu marido acabou de ligar dizendo que irá se atrasar, às vezes pego um punhado de gotas de chocolate. Quando estive limpando a casa o dia todo, mas ainda tenho 3 cargas de roupa para dobrar e guardar, eu já joguei creme de café altamente açucarado na minha xícara de café da tarde. Ou quando eu tive uma manhã desafiadora no trabalho, muitas vezes eu pego um brownie que sobre ainda uma muleta. O problema de se apoiar muito forte em uma bengala de açúcar é que quase imediatamente ela se quebra, e eu também me quebro, porque Deus nunca teve a intenção de que o açúcar me sustentasse. Em vez disso, Deus diz: lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55, 22. A gente ter grandes fardos diários, fardos aparentemente insignificantes, mas Deus pode lidar com todos eles quando você os coloca na palma de suas mãos. Outras traduções do Salmo 55, 22 também dizem: entregue as suas preocupações ao Senhor. E eu gosto dessa imagem também. Você pode lançar suas preocupações sobre Ele, porque Ele cuida de você.
Por outro lado, o açúcar não se importa com a sua alegria e com a sua saúde. Ele acaba gerando ainda mais estresse depois que você termina a sua dose de chocolate. E muitas vezes se sente arrependido porque eu comi, porque eu chutei o balde, porque eu comi mais do que deveria. Tem uma amiga chamada Amy e que ela fez essa jornada comigo durante os meus primeiros jejuns de açúcar. E um dia ela chegou a uma conclusão profunda. Ela comparou o seu vício em açúcar a um relacionamento abusivo. Ao final de uma das nossas temporadas de jejum, ela percebeu que ama o açúcar, mas o açúcar não a ama de volta. Como se fosse um pretendente doloroso e desequilibrado, que vez após vez o açúcar mostrou a Amy sua incapacidade de ser fiel e amoroso. Então Amy tomou a decisão de romper com o açúcar, de uma vez por todas. Você está apenas a uma semana do jejum, mas talvez você se veja na história dessa minha amiga. Acredite em uma ovelha desgarrada, mas eu conheço a voz do meu pastor. Eu posso ouvi-lo me chamando de volta à sua presença novamente. Jesus é o verdadeiro e fiel amante e sustentador da minha alma. Ele deixa as 99 ovelhas para me pegar toda vez que eu desvio. Jesus, ele me levanta e me carrega de volta com todo o peso dos meus fardos, descansando sobre os seus ombros. Eu gosto muito dessa história da ovelha perdida, porque Jesus descreve um pastor que ele tem 100 ovelhas, mas quando apenas uma das ovelhas se perde, o pastor deixa as 99 ovelhas no campo e vai atrás daquela que se desviou. Quando ele encontra a ovelha perdida, há uma grande alegria, pois a ovelha que estava em perigo foi resgatada e trazida de volta em segurança. E aqui eu tiro 3 conclusões dessa história. O amor de Deus por cada pessoa. Essa parábola, ela demonstra que cada pessoa é preciosa para Deus. Mesmo que 99 ovelhas estejam seguras, o pastor ainda se preocupa com aquela única que se perdeu, mostrando que Deus não quer que ninguém pereça ou se perca. Segundo ponto, a busca ativa de Deus. Assim como o pastor deixa as 99 ovelhas para buscar a perdida, Deus busca ativamente aqueles que estão afastados ou perdidos espiritualmente. Talvez você estava afastado ou perdido e através desse propósito de 40 dias, você esteja retomando, você seja aquela ovelha que Deus tá te puxando, tá te trazendo de volta. E essa é uma expressão do seu amor misericordioso e o desejo de restaurar as pessoas ao relacionamento com Ele. Muitas vezes na nossa vida nós vamos passar por provas, que são ditos na Bíblia como provas, que também podemos chamar de obstáculos. E esses obstáculos, muitas vezes, eles acontecem na nossa vida porque Deus, ele está buscando que nós retomemos a sua presença, que nós busquemos Ele novamente, que nós fortalecemos a nossa intimidade com Ele. E enquanto nós estamos nos aproximando de Deus, Ele está trabalhando num propósito maior que às vezes durante o processo, durante o sofrimento, nós não conseguimos entender. Mas no final a gente vai entender que esse plano dele é muito maior do que a gente imaginava. Então, muitas vezes, quando eu me deparo com uma situação difícil, por exemplo, agora eu estou me deparando com uma situação que está me deixando muito ansiosa. E eu sei que eu não posso fazer nada. Eu sei que o que estava ao meu alcance eu já fiz. Mas agora eu não posso mais fazer nada. Então, o que eu peço para Deus é paz. Eu peço a Ele a paz que Ele nos ensina, que é a paz que ultrapassa todo o entendimento.
porque eu pedi para que Ele resolva o meu trabalho, o meu problema no trabalho, que Ele resolva a minha vida amorosa, que Ele resolva o meu problema com filhos, isso não vai ser o melhor, porque às vezes Ele tem um plano melhor ainda do que resolver um tema no meu trabalho. Às vezes Ele vai me dar uma oportunidade de trabalho melhor, ou às vezes Ele tá trabalhando, se eu sou solteira, para eu conseguir um esposo, para eu conhecer uma pessoa que seja presente em Deus. Então, o melhor nesse momento é a gente descansar na sua presença e deixar que Ele trabalhe e que Ele faça o melhor por nós. E a gente pode fazer isso através da busca ativa de Deus. Assim como aquele pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a perdida, Deus busca ativamente aqueles que estão afastados ou perdidos. E a partir do momento que Ele nos busca, que Ele nos buscou, né? A partir do momento que nós estamos vivendo esse propósito, Ele nos buscou e nós aceitamos viver esse propósito. E agora é importante que a gente seja fiel ao seu propósito, que a gente descanse enquanto Ele trabalha para fazer o melhor da nossa vida. O amor de Deus, ele é pessoal e não condicionado à perfeição ou merecimento. Deus nos amou primeiro. E aí, Ele não nos ama pelo o que fazemos, se a gente tem um bom trabalho, se a gente tem status, se a gente tem seguidor no Instagram. Ele nos ama exatamente como nós somos. E Jesus se importa com aqueles que estão quebrantados, afastados ou se sentem excluídos. A mensagem também ela encoraja a termos um coração compassivo e buscar ativamente aqueles que estão perdidos, com a mesma intenção de trazer a cura e a restauração. Então, a partir do momento que nós nos aproximamos de Cristo, nós temos a oportunidade de evangelizar a sua palavra e buscar outras ovelhas que estão perdidas. Amigos, todas as outras muletas quebrarão sobre o peso dos seus fardos. Somente Jesus pode te levantar e carregar hoje. Só porque Ele tem autoridade, o poder e a posição para te carregar para uma vida eterna com Ele. Querido Jesus, estou me apoiando em Ti hoje, enquanto me inclino em Tua palavra. Tu e somente Tu podem me fazer capaz. Tu podes carregar meus fardos porque Tu te importas comigo. És capaz de sustentar minha vida porque entregaste a Tua na cruz por nós. Ninguém mais e nada mais foi criado para carregar o meu peso. Obrigada, Jesus. É em Teu nome que eu peço. Amém.